Muitas pessoas que creem no sobrenatural acham que é preciso viver numa casa assombrada para ser atormentado por fenômenos paranormais. Mas, segundo a mulher que vemos nessa filmagem, às vezes esses fenômenos podem simplesmente acontecer sem aviso prévio ou qualquer sinal. I know you're at work, so when you come home from work, you can help me a little bit. Is that too much to ask? That's dirty. Oh, this is just getting ridiculous. Kurt is so weird. Na filmagem registrada pela câmera de segurança da sala, vemos a mulher arrumando algumas coisas, enquanto reclama com seu marido pelo telefone. Mas o que era apenas uma situação do cotidiano, logo se transforma em algo verdadeiramente bizarro. Stuff laying on the floor too. Oh, what the f***? The door just closed in our bedroom. Baby, come home now. The door just closed. De repente, a porta bate com muita força, se fechando sozinha e deixando a mulher muito assustada, pedindo para que seu marido volte para casa imediatamente. E apavorada mesmo, ela fica quando descobre que está presa no quarto, pois a porta não quer abrir. Mas as coisas ainda podiam piorar. Agora, objetos são arremessados ao chão, levando a mulher a ficar ainda mais desesperada com toda aquela experiência, que, para o seu alívio, terminou quando a porta finalmente se abriu. Esse tipo de relato, onde um fenômeno desse tipo acontece em uma casa onde nunca nada aconteceu antes, não costuma ser muito comum. Mas, segundo a história contada pela mulher, o vídeo seria legítimo, e ela não tem uma explicação para o que acabamos de presenciar. E agora eu lhe pergunto, armação ou uma legítima manifestação do paranormal? O que você achou dessa filmagem? Durante algumas noites em que fazia a segurança desse grande depósito no México, esse guarda alega ter visto vultos e ouvido sons estranhos pelos longos corredores do galpão, mesmo estando sozinho no local. E nessa noite, ele se preparou para registrar os fenômenos que vinha presenciando. Y lo vi clarito, clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. Miren, ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho está que no manches. Durante a gravação, o segurança mostra um vulto escuro, parado bem longe no final do corredor. E de início chega a parecer apenas um boneco. E na verdade mal dá pra ver pela distância, mas logo começa a se mover, deixando a filmagem muito mais sinistra. No manches. Y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Es una persona, claro está que se... Miren. Miren. No. Vámonos. Segundo esse guarda, as noites naquele galpão são bem agitadas, com várias situações incomuns como essa acontecendo por lá. Mas ele garante não ter medo, e age com extrema naturalidade mesmo tendo que passar a noite toda sozinho. Ou melhor, na companhia daquela figura sombria. Depois de ouvir barulhos estranhos parecendo vir do telhado da sua casa, o homem que faz essa gravação sai em busca de respostas. E é isso que ele encontra.
Após algumas voltas ao redor da casa, ele consegue encontrar essa coisa olhando diretamente para ele. Mas essa não foi a única coisa bizarra encontrada naquela noite. Após a criatura voltar a se esconder, o homem volta a contornar a casa e acaba se deparando com essa curiosa visão, que lembra muito a ossada de algum animal. E talvez o maior mistério seja o que teria acontecido em seguida, já que não temos como saber, pois a filmagem simplesmente foi interrompida sem maiores explicações, deixando no ar várias perguntas sem resposta. Após encontrar frequentemente objetos em lugares diferentes jogados pelo quintal, a família moradora dessa casa instalou uma câmera de monitoramento para tentar descobrir quem estaria bagunçando seu quintal. E o que ela filmou passou a assombrar aquelas pessoas. Sem nenhum motivo aparente, uma das boias da piscina sai voando de forma muito estranha, indo parar lá perto do portão, fazendo com que a câmera, que deveria responder à questão de quem estaria movendo os objetos no quintal, trazer ainda mais mistérios. Segundo a história, a família não faria ideia do que poderia explicar esses eventos, mas acreditam que podem ter alguma ligação com o falecimento de um vizinho que era muito próximo dos moradores daquela casa. E se isso poderia ou não ser a explicação para o que estamos vendo, cabe a você escolher no que acreditar. Depois de um acidente de carro que infelizmente vitimou um casal e seu filho, após a retirada das pessoas, o reboque foi chamado para levar o veículo. E como o procedimento padrão, o motorista do guincho estava filmando o carro para mostrar o estado em que ele foi encontrado quando isso aí apareceu na gravação. Durante uma fração de segundo, vemos o que parece ser um rosto de um jovem garoto surgir e desaparecer logo em seguida, o que não parece fazer sentido algum, já que o homem que fazia a gravação garante que não havia mais ninguém além dele e seu ajudante no local. O que, se for verdade, torna essa gravação um sinistro mistério, que fez muitas pessoas nos comentários sugerirem que seja o garoto, filho do casal, que estava no carro, mas que ainda não percebeu o que aconteceu, e ainda acredita estar vivo. Segundo algumas crenças sobre eventos paranormais, pessoas que perdem a vida em eventos muito repentinos e inesperados, às vezes podem não perceber que não estão mais vivos, fazendo com que seus espíritos fiquem presos ao lugar onde faleceram. E eu te pergunto, você acredita que isso seja possível? O que você acha que foi esse vulto filmado no carro? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto brincavam com um tabuleiro Ouija improvisado, esses adolescentes na Noruega acreditam ter conseguido exatamente o que queriam: invocar um espírito. Nå sa Alice. Ja, jeg tror dere må liksom invitere den, da, på en måte. Ja, men si hei, da. Hilse. Ok. Stav, hei. Hei. Det går ikke, da. Jeg burde gi deg. Fy faen, ass. Du sa jo at det skulle være slutt. Ta ned på god dagen. Det er ikke lett, det går ikke. Åh, shit.
Ok, vet du hva? Nå kan jeg få gå hjem, eller? Du kan ikke gå hjem. Nei, jeg tør ikke å gå hjem. Jeg tør ikke å gå hjem. Hallo, det føles altså. Ta det bort, da. Ta bort sånn her. Jeg trenger ikke å ha det her nå. Det var sykt. Ja, men dere, nå er jo han, nå er ånden her. A princípio, todas as meninas estão levando tudo na mais pura brincadeira, mas a situação vai tomando rumos diferentes e mais sérios depois que um copo corre essa mesa sozinho, não sendo tocado por ninguém. E a partir daí, mesmo com uma mistura de medo e surpresa, elas decidem continuar o jogo. Kom igjen, da. Hallo, du må fortsette. Gi oss et tegn. Det tingler. Helvete, hele den driten tingler jo. Sjekka. Gi oss et tegn. Logo após pedirem um sinal da presença do que elas acreditam ser uma entidade sobrenatural, a luminária no teto é movida de forma brusca, como se fosse empurrada por alguma coisa que novamente parece não estar lá. E esse misterioso fenômeno faz com que as garotas fujam do local imediatamente, deixando o jogo para trás da forma em que estava. Jogo que, segundo as lendas, se não for encerrado corretamente, poderia manter o espírito preso ao nosso mundo. O que, se for verdade, será um grande problema para essas garotas no futuro. Enquanto se recuperava de um procedimento cirúrgico nesse hospital, o homem que vemos na filmagem protagonizou uma experiência assustadora que ninguém conseguiu explicar. O que parecia apenas um homem dormindo pacificamente, rapidamente se transforma em um momento de desespero, onde ele parece ser sacudido para todos os lados, chegando ao ponto de ser puxado pelas pernas por uma força invisível, que só deixa o homem em paz após a chegada de um dos profissionais do hospital. Até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu naquele quarto, o que divide opiniões entre os que creem em uma manifestação do sobrenatural atormentando o pobre paciente e os mais céticos, que acreditam que o homem tenha tido espasmos muito fortes ou uma crise epilética, ou alguma condição semelhante a essa. Durante uma investigação paranormal nessa antiga clínica que possui a fama de ser assombrada, o dono dessa página acabou vivendo uma noite que jamais sairá da sua memória. Vindo de toda parte, vozes sinistras podem ser ouvidas sussurrando pelos corredores palavras incompreensíveis, além de objetos que caem sem nenhuma explicação aparente. E talvez a manifestação mais sinistra encontrada naquela noite seja esse vulto branco flutuando pelos corredores, quase imperceptível aos olhos, mas bem nítido com a ajuda do zoom da câmera.
O investigador do paranormal responsável por essas imagens conta que o local já está abandonado há algum tempo, mas na época em que funcionava, o que não faltavam eram relatos de pacientes que gritavam desesperados durante todas as noites, dizendo que estavam sendo atormentados por espíritos. E a fama do lugar acabou ficando tão negativa que teria fechado suas portas em 2021 na cidade do México, sendo abandonada por funcionários e pacientes, mas jamais por seus fantasmas. Ao cair da noite, depois que todos já chegaram do trabalho, a família moradora dessa casa costuma relaxar juntos assistindo televisão. Mas nesse dia, um barulho esquisito vindo do quintal de trás da casa acabou chamando a atenção de todos que foram até lá ver do que se tratava. De início, tudo que eles ouvem são grunhidos e gemidos estranhos vindos de dentro do mato e poucas palavras quase incompreensíveis. Mas logo as coisas ficam ainda mais bizarras, com os sons cada vez mais elaborados sendo emitidos. Oh, come out so I can see you. Come out. Come on. Come out. Come, DJ. Come on out. Shut up. Come on. Hey, just off. Agora, a comunicação fica ainda mais clara, com frases completas, chegando ao ponto de manter um diálogo com a pessoa da casa. Come on out. Why not? Yeah, come on out. Come on. Come on. Fuck you, let's leave. Let's go grab that gun. No. Seja lá quem ou o que esteja emitindo aquele som, fica insistindo para brincar ou jogar com as pessoas da casa, que assustadas com a situação e sem entender o que estaria acontecendo, resolvem chamar a polícia e mostrar essa filmagem. E apesar dos policiais terem vasculhado os arredores da casa e um deles ter dito que estava se sentindo observado durante todo o tempo que esteve naquele quintal, nada e nem ninguém foi encontrado. Nem mesmo qualquer rastro de que alguma pessoa pudesse ter estado escondida naquele matagal. E como segundo a família esse sinistro evento não voltou a se repetir, o que estava chamando eles para brincar naquela noite permanece um mistério que assombra aquela família até os dias de hoje. Essa mulher que trabalha em um hospital tem o hábito de filmar e postar as dependências do local nas suas horas vagas. Mas ao contrário da maioria dos seus vídeos, o que foi filmado nessa noite vem assombrando os pensamentos de muita gente.
Além da porta se fechando aparentemente sozinha, também vemos esses aparelhos novos indo de um lado para o outro sem serem tocados por nada e por ninguém. Pelo menos ninguém visível aos olhos da câmera. E apesar de muitos comentários acusarem a filmagem de ser uma fraude, o fato dela estar filmando uma nova ala do hospital com equipamentos novos aumenta muito a credibilidade da gravação, já que várias pessoas não acreditam que ela usaria equipamentos caríssimos como esses apenas para criar uma farsa. Mas e você? No que acredita? Acha que forças do além poderiam habitar hospitais como esse? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários e me diz também qual dessas gravações você achou mais sinistra. Ao instalar uma câmera eletrônica no quarto do seu bebê, a mulher que vemos nessa filmagem pediu à sua mãe que ficasse na sala assistindo pelo monitor para testarem a câmera. Mas o que ela acabou vendo passou a habitar os pesadelos daquelas pessoas. Oh, you can. One mistake. Let me check if I can get your face. Say hello, Lisa. What the f? Lisa! Who's behind you? Hey? Swear to God, there's no one. Is there actually anyone behind you? Seriously? I swear to God, I won't stop this pictures. I've seen some. Quando a mulher no quarto levanta a câmera, vemos durante um breve instante um vulto junto à porta do quarto, como se houvesse alguém ou algo observando. Algo ou alguém que desaparece no ar, sem deixar qualquer rastro da sua presença. Segundo a história, não havia mais ninguém na casa naquele dia. E mesmo após chamar a polícia, nenhum vestígio de que alguém tenha estado ali, além delas, foi encontrado, deixando no ar o mistério do que seria essa coisa que vemos pelos olhos da câmera. Mistério que assombra os moradores daquela casa, que vivem em aflitos por não terem uma resposta. Durante algumas noites, o filho dessa mulher passou a ter comportamentos estranhos quando ficava sozinho no quarto na hora de dormir. E por vezes a mãe dele corria até seu quarto por ouvi-lo gritando, e quando chegava lá não encontrava nada. E, decidida a descobrir o que estaria acontecendo, instalou essa câmera no quarto da criança. Durante boa parte do vídeo, o menino parece discutir com alguma coisa invisível aos nossos olhos, e a situação vai ficando cada vez mais assustadora conforme a cadeira é arremessada no canto do quarto, e alcança o máximo da bizarrice quando o próprio garoto parece ser empurrado para trás. E se toda essa filmagem já não fosse sinistro o suficiente, a história da família, segundo a mãe do menino, poderia explicar o que está acontecendo, pois a mulher conta na postagem que quando teve seu filho estava grávida de trigêmeos, mas na hora do parto, infelizmente, só um deles nasceu com vida. E agora, a mulher diz acreditar que o que vemos nessa filmagem possa ser os irmãos falecidos do garoto tentando se comunicar, ou pior, tentando feri-lo de alguma forma, o que é uma ideia assombrosa, principalmente por vir da mãe da criança. Após reparar que seu bebê havia amanhecido com umas pequenas marcas no braço, parecendo arranhões, a mãe da criança foi verificar as imagens da câmera de segurança, e foi isso aí que ela encontrou.
No meio da madrugada, uma figura parecendo um vulto meio transparente surge parado bem na frente do berço e depois de algum tempo se afasta, desaparecendo como se jamais tivesse existido. Sem saber o que seria aquela coisa, a família decide se mudar antes que os pequenos arranhões pudessem se transformar em algo mais preocupante. E hoje, já deixaram para trás a casa e o mistério sobre o que seria essa forma gravada pela câmera de segurança. Após se mudar para esse antigo apartamento, esse homem conta que passou a vivenciar fenômenos estranhos como rangidos pelas paredes, luzes piscando por toda a casa, além da coisa mais assustadora de todas, que seria uma voz rouca que parece pertencer a um idoso, que às vezes pode ser ouvida pelos cômodos do lugar. E mesmo dizendo que não acredita em histórias de fantasmas, após encontrar um antigo álbum de fotografias na casa, acabou filmando algo verdadeiramente medonho, que talvez mude a sua crença sobre a existência do sobrenatural. Y encontré álbumes de fotos. Pues la verdad no voy a ahondar mucho en lo que hay en las fotos porque pues son fotos como de una familia bastante feliz, una niña, una familia más grande y más cosas. Y lo otro que encontré nuevo fue como un hueco que hay en la parte de afuera. Por la parte de la terraza hay una especie de... Enquanto faz um vídeo contando sobre o álbum e as fotos que havia acabado de encontrar, ao passar pelo quarto, vemos durante um breve instante essa figura sinistra deitada sobre a sua cama. Figura que parece ser uma grande sombra em forma de gente, que o homem conta que não estava lá antes, que na verdade não havia nada em cima da cama naquele momento. Principalmente algo que pudesse explicar o que vemos na filmagem. Enquanto trabalhava até tarde da noite através de uma chamada de vídeo, a líder desse grupo de desenvolvimento acabou percebendo alguma coisa estranha atrás de um dos seus colaboradores. Alguma coisa que a deixou apavorada. Chris, kay JK katong since day 1, kay naman may ubang gitakil na modules dira sa trailhead na apilpod na inig nila. So guys, it's already 12 p.m. You may join Vince sa Google Meet na link sa calendar invite and lawa mo sa tog sa ina. Hoy, age. Ako'y nakita sa likod nimo. Num piscar de olhos é possível ver esse misterioso vulto branco surgir e desaparecer atrás desse homem, que chega a procurar por todo o quarto após sua chefe afirmar ter visto algo por ali. Mas a busca não teve sucesso e ele não conseguiu encontrar nada que pudesse explicar aquilo. Ayan na lang. Dito sa pikas. Na ako'y nakita. Come on. Wait lang, di ba? Dira. Tindog yun akong balahibo. Dira. Nanapay ni, I don't know kung ni Agi or kamot or legs. Marag ni kitaas. Or na ni Agi. Marag na ni Ana ni Tindog. Kadali, I don't know. Sorry, naka-curse ko kay nakuratan ko. Anyway, unya na lang. Tanahan na ito ang video niya. Após essa história viralizar na internet, o homem teria ido atrás de mais informações sobre o prédio onde mora, e segundo ele, existem relatos que remetem a mais de 7 anos atrás, onde quase todos os moradores do seu andar já relataram experiências semelhantes à vivida por ele, o que acabou fazendo muita gente acreditar que o local seja assombrado, e que isso explicaria aquela sinistra presença atrás do homem. Quando adquiriu uma antiga estátua egípcia para decorar a sua casa, o homem que fez essa filmagem não imaginava que o que ele estava levando para casa poderia conter algo maligno.
Something just come from the kitchen. Is anyone there? Please leave. What does it want? Assim que colocou a estátua naquele suporte, coisas estranhas começaram a ser vistas e ouvidas por toda a casa, a começar por barulhos estranhos e portas batendo por toda a parte. Statue. What do you want? Stop! What do you want? Segundo a história contada pelo homem, nada além da chegada da estátua poderia explicar os novos acontecimentos na casa, já que ela foi a única coisa que mudou por ali. E agora, ele diz acreditar que a estátua tenha trazido algo que não deveria caminhar entre nós para dentro da casa dele. Mas e você? O que acha dessa história e da teoria contada pelo homem? Acredita que uma coisa dessas seja possível? Que forças além da nossa compreensão podem viver atreladas a objetos como essa estátua? Quando essa mulher chamada Savannah decidiu ir junto com sua filha Isabela visitar um parente falecido nesse cemitério em San Antonio, no Texas, ela não podia imaginar que esbarraria em um mistério capaz de mudar a vida das duas. What is it? Come here. Why don't you want to go sit down over there? Assim que se aproxima um pouco dessa grande árvore, a menina Isabela não demora muito a voltar correndo para perto da sua mãe, dizendo estar com medo. E a resposta para o que estaria assustando a garota começa a transformar a situação em um momento sinistro. I'm scared. Scared of what? What this girl shadow? What girl shadow? What's that? Behind the tree. Behind the tree? Yeah. A garota diz ter medo do que ela chama de Shadow Girl,
que em tradução livre seria Menina Sombra, e diz que essa tal Menina Sombra estaria se escondendo atrás da árvore. Informação que fica ainda mais medonha quando reparamos nesse rosto bem ali, na direção em que a Isabela aponta. Até chegar em casa, Savannah, a mãe da garota, estava achando que tudo era fruto da imaginação fértil de uma criança, e não deu muita atenção. Mas após rever a filmagem e reparar nesse rosto por trás da árvore, passou a ficar assustada e questionar se não haveria verdade nas palavras da garota, que agora ela realmente acredita que estava vendo alguma coisa naquele cemitério. Alguma coisa que talvez não pertença ao nosso mundo. Após comprar um antigo e estranho boneco a pedido de seu filho de 11 anos em uma venda de garagem, o garoto passou a ficar obcecado pelo boneco, passando noites em claro conversando com ele. E o mais bizarro é que com o tempo, a mãe do menino passou a ouvir barulhos estranhos vindos do quarto do garoto, como se o boneco estivesse respondendo seu filho, o que deixou a mulher apavorada, ao ponto de pegar o brinquedo e jogá-lo fora. O que, bizarramente, só piorou os problemas, já que, de alguma forma, no dia seguinte o boneco estava de volta ao quarto do garoto, sem nenhuma explicação possível para isso. E sabendo do tormento dessa família, o investigador do paranormal Antônio Zamúdio, do popular podcast Paranormal, entrou em ação conversando com a família e instalando diversas câmeras pela casa para descobrir o que estaria acontecendo. E o que uma dessas câmeras registrou foi verdadeiramente apavorante. Assim que o garoto pega no sono, o boneco começa a se mover, correndo numa velocidade impressionante, que deixou a família ainda mais apavorada com toda a situação. O que acabou fazendo com que um investigador se oferecesse para ficar com o boneco e livrar a família daquele pesadelo em forma de brinquedo. E agora está trancado em uma caixa, que, segundo o Antônio, teria símbolos que manteriam o espírito maligno preso ao boneco contido. E agora eu te pergunto, você acredita que um boneco pode carregar tal mal? O que você acha de toda essa história divulgada pelo podcast? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Trabalhando durante a madrugada nas Filipinas, esse taxista nem imaginava que estava prestes a fazer a corrida que mudaria sua vida. Wala. Diyos ko po. Wala. Multa ata yung nasakay ko ah. Ay, Wala. Multo yung nasakay ko. Deus. No início da filmagem, vemos a porta do táxi abrir e fechar. E o homem ainda recebe instruções para qual bairro deveria seguir. Só que no meio do caminho, percebe que bizarramente não havia ninguém no banco de trás do seu carro, o fazendo acreditar que havia acabado de dar uma carona para um fantasma. Após a filmagem viralizar,
o motorista fez um novo vídeo contando que estava muito cansado naquela noite e não reparou direito no rosto da pessoa. Mas ele se lembra bem que era uma mulher usando um vestido branco e roxo e ainda afirma que não está inventando nada disso. Eu gostaria muito de saber uma explicação para essa experiência bizarra vivida por ele. Compartilhado pelo canal Nux Top 5, uma intrigante filmagem feita durante a exploração de uma gruta vem fazendo muita gente imaginar que tipo de criaturas poderiam habitar esses lugares. O autor da filmagem afirma não ter visto nada lá na hora, e ainda garante que o que vemos na filmagem não poderia ser uma formação rochosa ou alguma outra coisa estática, já que passou por ali também. Mas então, o que poderia ser essa medonha figura observando os exploradores? E é essa pergunta que permanece sem uma resposta. Também compartilhado pelo canal Nux Top 5, um outro misterioso vídeo ainda mais assustador que o anterior é esse, registrado por um casal que estava passando as férias no Marrocos quando na saída do hotel filmaram isso aí. This is the door going inside. And then this is going outside. We're now heading to the... Oh, there it is. Oh, sorry. Quando passa por esse homem parado no meio do corredor, a mulher toma um susto e chega a pedir desculpas por quase ter esbarrado nele. E essa teria sido uma situação completamente normal, se não por um detalhe que a mulher só foi perceber revendo a filmagem. Oh, there it is. Oh, sorry. Além do homem não aparecer naquele lugar em momento algum do vídeo antes da mulher quase esbarrar nele, o homem também não aparece no reflexo de nenhum dos espelhos, nem mesmo nesse instante antes da câmera filmá-lo, e nem mesmo nesse outro instante depois da mulher passar por ele. O casal conta que na hora achou muito estranho o homem surgir daquela forma, mas como estavam distraídos com a decoração do hotel, não deram muita importância, achando que só não perceberam a chegada dele. Mas a filmagem veio para tornar essa situação um mistério de arrepiar, e que permanece sem uma explicação. Enquanto fazia uma transmissão ao vivo, esse homem começou a ouvir passos vindos do seu porão, o que, segundo ele, não era possível, já que estava sozinho em casa, e decidiu ir até lá para verificar. Look out back. No, nothing back there. I don't know. There's been a lot of strange things happening. Figures, shadows. So, I don't know, maybe some tips, advice would help out. I can't really see anything, but there's no one in here. Enquanto o homem explora o lugar, é quase imperceptível, mas passando a filmagem em câmera lenta, vemos essa figura sombria parada bem ali, de pé no banheiro, imerso em escuridão. O homem conta que começou a notar esses eventos estranhos desde que voltou do cemitério onde foi ao funeral de um conhecido, e teme que alguma coisa tenha voltado daquele lugar junto com ele. E agora, eu pergunto a você, será que uma coisa dessas é possível? Será que algo de um desses lugares pode realmente seguir uma pessoa? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por favor, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever, para ficar sabendo sempre que vídeos assustadores como esses surgirem por aí.
Muito obrigado pela companhia e bons pesadelos. O Queen Mary é um famoso navio transatlântico aposentado que hoje funciona como um grande hotel e museu. Mas não é só por isso que ele é famoso não, mas também por ser considerado um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Entre seus longos corredores, muitos visitantes já relataram ouvir sussurros ecoando pelo lugar, além de verem pessoas com roupas de época surgirem e desaparecerem em pleno ar, e até há quem diga ter sido tocado por mãos invisíveis. E recentemente, uma foto foi tirada da antiga piscina desativada do navio, e o que ela mostrou foi apavorante. No canto direito da imagem vemos essa figura quase transparente usando um vestido ou uma camisola branca, o que com certeza não é a vestimenta dos membros da tripulação ou de qualquer outra pessoa que poderia estar ali. E esses detalhes fazem muitos daqueles que estudam os fenômenos sobrenaturais daquele navio acreditarem que essa seja uma das almas perdidas dentro do seu casco. Quando reuniram a família para uma foto, eles não imaginavam que um querido membro já falecido poderia aparecer, mas após olharem a fotografia, passaram a acreditar que a matriarca tenha marcado sua presença. É inegável a semelhança entre a sombra que vemos ao fundo e a fotografia da mulher em vida. Mas mesmo assim, muitos céticos atribuem a uma mera coincidência, sendo um efeito de luz ou um caso de pareidolia. Enquanto aqueles que creem no sobrenatural, e muitos membros dessa família, acreditam que seja o espírito da matriarca mostrando que ainda olha por eles. Quando o assunto são criaturas lendárias, essa é sem dúvida uma das filmagens mais assustadoras e realistas sendo compartilhadas por aí. Apesar de já estar anoitecendo, a gravação tem uma excelente qualidade e mostra bem uma coisa enorme andando por entre as árvores e fazendo muita gente lembrar do famoso mito do pé grande, criatura que assombraria as florestas norte-americanas. Uma outra filmagem sugerindo a existência de criaturas assustadoras escondidas na selva é essa aqui. As imagens mostram essa sinistra figura de pé, parada bem ali olhando fixamente para a câmera. E talvez o que torne essa gravação ainda mais assustadora seja a presença daquele menino bem ao lado dela. O vídeo está sendo compartilhado sem muito contexto, mas segundo alguns comentários, ele é de origem tailandesa e mostraria uma criatura muito conhecida do folclore local como Nang Mei, que apesar de geralmente ser representada por uma mulher, como uma fada, também aparece como uma criatura peluda e aterrorizante em algumas versões da lenda, principalmente naquelas histórias em que elas buscam punir aqueles que agridem a natureza, que é considerado seu reino. Outro tipo de criatura lendária muito famosa na Tailândia são as bruxas, que por lá teriam uma aparência bem diferente das histórias ocidentais, como podemos ver através dessa filmagem, onde o autor alega ter filmado 2 dessas criaturas. De acordo com a história, o homem que fez a gravação teria sido amaldiçoado por bruxas, e agora estaria sendo visitado por elas no meio da noite, que ficam rondando sua fazenda aterrorizando não só ele, como também toda a sua família.
Existem muitos vídeos sendo compartilhados por aí que mostram situações tão assustadoras que acabam viralizando rapidamente, mesmo com muita gente achando que se trata de uma fraude. E um desses casos é o dessa filmagem. What? What's wrong with you? What? Took my daughter. Parker? Please let me inside. Esse vídeo de arrepiar anda sendo compartilhado sem muito contexto ou informações básicas, como, por exemplo, quem fez a filmagem e onde ela aconteceu. E toda essa falta de informação, apesar de tornar a história mais misteriosa, também deixa a maioria das pessoas com o pé atrás. Mas seja lá qual for a verdade por trás dessa gravação, é inegável que ela é uma das mais apavorantes correndo as páginas de mistérios ultimamente. What? What's wrong with you? What? It took my daughter. Parker? Please let me inside. Durante um voo na Espanha, esse homem se levantou de repente e começou a gritar coisas confusas, insinuando que um dos passageiros era um monstro ou coisa parecida. O vídeo, que viralizou rapidamente, mostra o homem desesperado e sendo segurado pelos demais passageiros que tentam contê-lo. Até o momento não se sabe ao certo qual foi o motivo de todo o pânico, já que, aos olhos de todos os demais presentes, não havia nada de diferente naquele voo. E seja lá o que o homem tenha visto e dito que era um monstro, foi visivelmente suficiente para apavorá-lo. E agora eu te pergunto, o que você acha que esse homem pode ter visto? Enquanto dirigia durante a noite com sua família, o motorista nesse carro percebeu algo estranho no céu. Algo tão bizarro e impossível que ele mal conseguia explicar. I can see it clear with my eyes, but I can't see it on the freaking camera. It looks like a man walking, don't it? Durante a filmagem, ouvimos o homem aparentemente angustiado por não conseguir gravar o que está vendo com os próprios olhos. Mas logo também passamos a ver. Ooh, what is that? Bro, that looks like somebody walking. It looks like someone walking. Tanto o homem quanto sua esposa não conseguem acreditar no que estão vendo, que, segundo eles, é uma pessoa caminhando pelo céu. E apesar da qualidade do vídeo não ajudar muito devido à escuridão e à distância, é inegável que existe uma semelhança, mesmo que momentânea, com uma pessoa. E seja lá o que for isso que deixou o casal tão impressionado naquela noite, desapareceu no céu, nos deixando apenas com essa filmagem e um grande mistério. Um dos vídeos mais misteriosos do YouTube e que assombra a internet há muitos anos é esse, filmado dentro de uma caverna por um grupo de amigos que percorrem o lugar, explorando e brincando, se divertindo, até que essa coisa bizarra acontece. Raga, pure voi, quando entrai in grotta, non si sa, tanti posti belli che ci stanno. Vai avanti, così ripeti con me. Alessio? No, non fa coglione. Maria. Cioè, raga, però non se ne incazzo. Stanno piazzate in mezzo metro. Raga, porco dio. Dato di cui io sto. Per fare una certa pressione. Sì, infatti, ma poi... Lugubre. È un po'? Lugubre. Lugubre. Ok, raga, c'ho un po' da... Porco dio, questo suono.
No, no, aspetta. Aspetta, cazzo! Aspetta. De repente, sons estranhos e perturbadores ecoam por toda parte, apavorando os jovens, que tentam desesperadamente deixar a caverna. E antes que consigam, se deparam com esse rosto de arrepiar em meio à escuridão. Oh cazzo, porca troia! Oh cazzo, porca troia! A filmagem termina abruptamente sem mostrar o que aconteceu em seguida. E como não existem maiores informações sobre o que possa ter acontecido, ou mesmo quem sejam essas pessoas e onde elas estavam, esse é um dos mistérios que a internet jamais conseguiu desvendar. Após uma sessão de fotos onde o fotógrafo fazia imagens da natureza, ao chegar em casa e começar a verificar seu trabalho, algo em uma das imagens chamou sua atenção. Uma coisa que parece impossível. Em uma das fotos apareceu essa pequena figura em meio à grama seca. Uma figura humanoide de um tamanho tão minúsculo que não dá para acreditar que seja real. Mas segundo a história por trás da imagem, a foto não teria sido manipulada de qualquer forma. E apesar do fotógrafo não ter percebido aquela pequena figura lá na hora, ele acredita que ela estivesse lá. O que, se for verdade, levanta muitas perguntas sobre o que isso poderia ser. Enquanto fazia uma investigação paranormal dentro de um antigo cemitério, os youtubers do canal Ghosts on Trend buscavam um contato com espíritos, tentando captar em suas câmeras alguma resposta dos moradores eternos daquele lugar assustador. Thanks for that. So, you willing to talk to us then? Communicate? Apesar de não ter sido percebido lá na hora, ao chegarem em casa e reverem o material gravado, perceberam esse vulto sorrateiro passando rapidamente por entre as tumbas. E como, segundo eles, não havia mais ninguém junto com eles naquele lugar, passaram a acreditar que o vulto seja enfim a resposta que eles tanto esperavam do mundo espiritual. Um dos casos envolvendo o sobrenatural mais incomuns que surgiram recentemente é o postado no canal The Fan, que alega inclusive ser um dos vídeos mais assustadores já vistos. What the hell is that? What the hear noise? Where's my freaking mace? What the hell is that? What the Nessa primeira filmagem, nós não vemos nada e só ouvimos o autor da gravação assustado com algo. E é esse detalhe que torna essa história tão particular. Pois, segundo o dono do canal, quando percebeu que o que tinha acabado de ver não tinha aparecido na filmagem, colocou o vídeo para rodar na câmera enquanto gravava a tela com o seu celular. E por alguma razão, fazendo dessa forma, uma coisa bizarra pode ser vista surgindo em meio à escuridão. Alright guys, I'm gonna play that back for you again. Wait till you see what's coming. What the heck is that? Agora, podemos ver essa figura medonha se aproximando do homem assustado. E mesmo sendo impossível determinar quem ou o que seria aquela figura, é inegável ter rendido um momento apavorante, que se foi ou não uma armação criada pelo dono do canal, cabe a você escolher no que acreditar.
O dia 16 de fevereiro de 2007 ficaria marcado na história da internet como o dia em que um canal no YouTube chamado Estrambambolo postou um dos vídeos que, na opinião de muitos, é um dos mais realistas e assustadores envolvendo objetos não identificados. O misterioso vídeo surgiu na internet como uma incógnita que várias pessoas tentaram desvendar. Mas ao contrário de muitos vídeos como esse que não possuem qualquer história, esse carrega uma que, além de trazer mais realismo ao que vemos, ainda alimenta nossa curiosidade. Essa filmagem teria sido enviada para uma renomada entusiasta de fenômenos considerados extraterrestres, chamada Paula Harris, que recebeu essa gravação de uma fonte anônima, contando tê-la gravado na Itália, próxima à base militar de Aviano, onde, por sinal, já foram relatados diversos avistamentos pelos moradores dos arredores. Assim que assistiu à gravação, Paulo enviou o material para ser analisado em uma universidade do Colorado, nos Estados Unidos, tendo como resultado da análise a confirmação de que o objeto é real, eliminando a possibilidade de ser apenas uma montagem. E foi essa informação que deu início a um grande debate entre aqueles que acreditam que o que estamos vendo realmente tenha vindo de outro planeta e aqueles que apontam a possibilidade de ser um protótipo militar que estaria sendo testado na base de Aviano pela Força Aérea Italiana. Teste que nunca teria sido confirmado e nem negado pelas autoridades, contribuindo para tornar esse vídeo um dos mais debatidos até os dias atuais. Mas e para você? O que seria esse curioso objeto? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Câmeras de segurança instaladas em antigas fábricas podem registrar muita coisa estranha. E a dessa aqui filmou algo que nem mesmo parece pertencer ao nosso mundo. A princípio parece que tem alguém olhando através daqueles buracos. Talvez apenas um grupo de jovens procurando um lugar para se divertir, ou quem sabe até um animal selvagem ou em situação de rua. Mas quando aproximamos a imagem, a situação fica bem mais misteriosa. Olhando mais de perto, a figura parece assustadora, lembrando muito mais a aparência de um alienígena como nós imaginamos, do que uma pessoa ou animal comum do nosso planeta. E o que era ou não essa coisa, fica a seu critério escolher no que acreditar. A mulher que mora nessa casa começou a reparar que seus gatos estavam agindo de forma estranha, muitas vezes parecendo ver algo que não estava lá, e buscando entender o que estaria acontecendo, instalou essa câmera na sala. As primeiras filmagens mostram pequenos eventos estranhos, como um dos gatos miando para o nada, um pequeno globo de luz viajando pelo local ou até uma das cortinas que vai ao chão aparentemente sozinha. Todos misteriosos,
mas que poderiam ter explicações. Só que os fenômenos não pararam por aí e começaram a ser presenciados pela própria mulher. C'est beau d'avoir une amie comme ça. Elle a peur pour son amie et on sent qu'elle a envie de prendre soin d'elle. Je trouve ça vraiment bien des amis qui suscitent autant de force. De nos jours, malheureusement, c'est de plus en plus rare. Bref, Nicole est paniquée et se précipite vers la porte. Elle tente d'entrer en contact. Em uma das filmagens, vemos a garrafa d'água deslizando aparentemente sozinha pela mesa, seguido de outra gravação, onde a mulher escuta batidas na parede da sala que dá para a cozinha. E confusa com a situação, chega a bater de volta e assustadoramente recebe uma resposta. E daí pra frente as manifestações vão ficando cada vez mais agressivas e assustadoras, como nesse dia em que a mulher percebeu que o gato estava muito inquieto, como se houvesse mais alguém ali, e em seguida isso aí foi filmado. Stop, viens. Attends. Viens. Connard. Espèce de connard. Viens. Laisse cette putain de porte tranquille maintenant. Non, moi, je suis. Viens. C'est moi. C'est moi, regarde. C'est moi. Viens. Viens. C'est moi, t'inquiète pas. C'est rien, hein? Vas-y, éclate-toi, maman. Vas-y. Ferme cette putain de porte, vas-y. A mulher também usou seu celular para mostrar os fenômenos que estavam acontecendo fora do campo de visão da câmera, como dessa vez, em que parecia ver alguém batendo na porta. Ou dessa outra situação ainda mais bizarra com a campainha. Y a quelqu'un? A residência dessa mulher parece ter se tornado um pesadelo para ela, com esses fenômenos ocorrendo a todo momento em várias partes da casa, mantendo não só os gatos apreensivos e assustados, mas a mulher também, que em vários momentos parece estar sob forte estresse. E se esse caso seria uma legítima manifestação do sobrenatural ou apenas uma farsa, infelizmente não temos como ter certeza, cabendo a cada um de nós escolher no que acreditar. E eu escolhi acreditar.
Uma das gravações mais aterrorizantes feitas por uma câmera de segurança que a internet já viu é essa. Enquanto dois homens conversavam do lado de fora de uma loja, do nada, um deles começa a ser puxado por alguma coisa que apavora tanto o outro homem que ele chegou ao ponto de deixar seu amigo para trás e fugir para dentro da loja buscando proteção, o que não parece ter funcionado. Nesse trecho da filmagem, vemos que alguma coisa é arremessada ou sai voando para dentro da loja, parecendo ir atrás do homem que fugiu. E, alguns minutos depois, o que parece ser uma pessoa vestindo um longo manto ou sobretudo, sai lá de dentro colocando um capuz e seguindo até sumir do campo de visão da câmera, terminando um dos vídeos mais famosos, sinistros e debatidos nos canais de mistérios até os dias de hoje, sem que nunca ninguém tenha conseguido descobrir o que pegou aqueles homens, o que teria acontecido com eles ou até mesmo quem, ou o que era aquela figura de capuz que vemos no final da gravação. A lenda da Blood Mary é muito conhecida em várias partes do mundo, e ela consiste basicamente na crença de que se você ficar em frente a um espelho e chamar por ela 3 vezes, ela apareceria para você. E buscando garantir a veracidade da lenda, esse cara resolveu invocá-la no espelho do banheiro e filmar tudo. E eis aí o resultado. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Be quiet for a bit. So I want to see if I hear anything. You guys can see, like, there's nothing in here with me, like nothing's happened. Yeah, I guess it's just a hoax. Like, look, this What the A princípio nada acontece, e a única coisa relatada pelo homem é que o cômodo teria ficado um pouco mais frio. Nada além disso, ou pelo menos nada, até o surgimento dessa sombra sinistra abaixada no canto do banheiro. E teria dado um susto tão grande no cara que a gravação teve fim nesse momento, deixando no ar se existiria verdade por trás da invocação dessa entidade ou se tudo não passa de uma brincadeira forjada pelo próprio rapaz. E seja lá qual for a verdade, eu não aconselharia ninguém brincar com essa ou qualquer outro tipo de entidade. E por falar em mitos famosos, apesar de muitas pessoas conhecerem as sereias sendo representadas por belas mulheres, em muitas lendas elas são criaturas bestiais e assustadoras, com rostos capazes de dar pesadelo na mais corajosa das pessoas, exatamente como foi interpretado pelo canal desse estúdio. O vídeo produzido por eles se aproxima muito mais das sinistras criaturas descritas nas antigas lendas contadas pelos marinheiros, que morriam de medo de encontrar com tais criaturas, cuja existência jamais foi provada cientificamente, apesar dos diversos relatos deixados pelos antigos homens do mar. Mas acredito que, se existir verdade por trás da lenda, elas devem ser bem semelhantes ao que vemos nesse vídeo. Mas e você? Acredita na existência de tal criatura? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que filmagens assustadoras como essas surgirem por aí. Muito obrigado pela companhia e bons pesadelos!